Olá, aluno e aluna do 7º ano, tudo bem? Meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre a notícia. Mas antes, eu gostaria de dar as boas-vindas para a Vânia, que vai nos acompanhar nessa aula de hoje. Tudo bem, Vânia? Ótimo, então agora nós já estamos preparados. Não, pera. Antes, eu quero falar um pouquinho sobre a organização do nosso bimestre. Isso mesmo. Gente, este ano os PETs serão por bimestre, os volumes serão por bimestre. Então, nesse primeiro bimestre, nós vamos trabalhar a notícia, né, a nossa aula de hoje, teremos mais um outro encontro. Nós vamos falar também sobre a carta de reclamação e o abaixo-assinado. Nós vamos falar sobre o conto e vamos falar sobre o resumo. E aí vocês vão perguntar, olha, alguns conteúdos eu vi o ano passado. Sim, algumas coisas nós vamos fazer revisão, tá? Porque é importante que a gente revise, consolide a nossa aprendizagem, tá? Então, isso vai acontecer sim. E vamos ter conteúdos novos também, tá? Que nós vamos trabalhar com muita calma, ok? Bem, agora sim, vamos falar da notícia, que não é novidade para vocês, né? Olha, nós vamos ver que a notícia, ela é um gênero textual. O que isso quer dizer? Olha, o gênero textual, ele tem, né, a função de efetivar o processo de comunicação. Nossa, traduz isso. Vou traduzir. A gente não se comunica a não ser usando um gênero textual. Sim, nós comunicamos por intermédio dos gêneros. Quer um exemplo? Você tem que deixar um recado para sua tia, para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô. Você pega um pedaço de papel, mãe, vou chegar mais tarde. Olha, coloca num lugar visível, na geladeira, em cima da mesa. Você fez um bilhete. O bilhete é um gênero textual. Olha, você se comunicou. Você, por exemplo, vai precisar passar uma informação, aí você pega lá, usa o chat, o WhatsApp e tal, manda uma mensagem. Olha, você se comunicou passando a mensagem ali, né, pelo WhatsApp, pelo chat. A gente comunica também de outras formas. Por exemplo, um meme. Eu posso me comunicar com um meme. Porque o meme a gente pode fazer crítica, pode levar o colega a rir. Você manda um meme para um colega pelo WhatsApp, pelo Facebook. Olha, nós estamos comunicando. Então é isso que essas palavras difíceis aqui estavam falando. Ou seja, nós só conseguimos nos comunicar por intermédio dos gêneros. E agora eu até lembrei, gente, de uma outra situação que eu acho que vocês não estão muito familiarizados. Carta pessoal. O vô e a avó de vocês vão lembrar disso. Antes, né, a pessoa pegava uma folha, aí escrevia, depois colocava dentro do envelope, ia até a agência de correio, colocava um selo, colocava lá, ficava esperando se a carta chega, não chega, responde, não responde. Olha, hoje a gente quase não escreve mais cartas pessoais, né? A gente vai lá, né, no WhatsApp, vai lá no e-mail, né? Temos aí, né, a comunicação instantânea, muito rápida. Tem gente que é tão desesperado que acaba de mandar a mensagem no WhatsApp, tem 30 segundos, não responde. A gente é muito assim, instantâneo. Antigamente, você tinha que esperar muito para ter uma resposta de uma carta. E é interessante eu falar sobre isso, porque nós vamos ver o seguinte. Olha, os gêneros, eles podem surgir igual o meme. Eu falei do meme. Olha, no século XVIII não existia meme, tá? O meme surgiu com a questão mesmo do mundo digital, aí a tecnologia, a internet e tal. No século XVIII não tinha meme, ele surgiu agora, é um gênero novo, né?
Nós estamos vendo, por exemplo, a carta. A carta houve uma transformação, ela mudou um pouco, porque hoje a gente não põe lá no papel, no envelope, vai até a agência do correio, a gente usa um e-mail, tá vendo? Então houve essa mudança. Outros gêneros podem até desaparecer. Tá? Então, nós vamos ver que os gêneros, eles são assim, de acordo com, né, o tempo, às vezes até lugar, tá, gente? Às vezes, um tipo de gênero que vai acontecer muito aqui na cidade, por exemplo, no interior ele não é tão usado. Então, é importante que a gente saiba isso, mas tudo visando a comunicação. Então, o nosso gênero de hoje, a notícia. Então, vocês já sabem, a notícia, ela tem um objetivo, informar. Então, a notícia, ela vai estar num site, vai estar no jornal, na notícia. Então, a intenção é informar, é levar uma informação aí de um fato registrado. Como a ideia da notícia é informar, ela é objetiva. Então, ela não vai ter aquela questão da emoção, o sentimento, não. Porque todas as pessoas que leem a notícia têm que entender da mesma forma, ok? Uma carta pessoal, por exemplo, a pessoa vai ser sentimental, vai se emocionar. E aí, as pessoas podem entender de maneira diferente. Uma carta pessoal é subjetiva, tá? Agora, a notícia, ela é objetiva. Ela tem que ser direta, clara, para todo mundo entender a mesma coisa. Não pode ter dupla interpretação, ok? Uma outra coisa interessante sobre a notícia é que a notícia, ela precisa visar acontecimentos de interesse, né, público, aquilo que vai interessar a todo mundo. Tá? Então, uma notícia não é uma fofoca, a notícia é algo que é de interesse público, que vai atingir a toda uma comunidade, ok? E como eu havia mencionado, então a notícia, ela vai evitar adjetivos e advérbios, porque essas classes de palavra trazem emoção. Então, por exemplo, se num poema tem assim, a bela moça, o maravilhoso rapaz, tá vendo? Bela, adjetivo, maravilhoso, adjetivo, isso traz emoção. Na notícia vai estar lá. A jovem de tantos anos, entendeu? Objetivo, tá? Bom, então nós temos aí, não tem essa questão da opinião. Olha, eu vou trazer uma notícia, nós vamos ler aqui juntos uma notícia, tá? E eu vou mostrar da onde que eu tirei essa notícia. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Olha, é um jornal para os jovens. É, legal. Ele chama Joca. Então, olha só, o Joca é um jornal voltado para os jovens, os adolescentes. Ele vai ter uma linguagem, né? Mas é a linguagem formal, porque é jornal, tem a linguagem formal, mas não é aquela tão difícil dos adultos, tá? É um jornal para, né, jovens e adolescentes. Então, vocês estão vendo aqui a página do site e eu escolhi o seguinte, uma notícia do Ciência e Tecnologia e essa notícia vai falar sobre o Museu da Energia. E nós vamos ver essa notícia agora, beleza? Bom, Ciência e Tecnologia, a notícia é novinha, hein? 5 de março de 2021, ela vem com um título, que vocês devem estar lembrados do ano passado, a manchete, olha lá, Museu da Energia oferece atividades gratuitas para jovens e crianças. Vem também um subtítulo, olha lá, as atividades incluem shows musicais, peças de teatro e palestra. E veio uma imagem, né, do Museu da Energia. Então, agora nós vamos ler essa notícia. O Museu da Energia, que tem unidades em São Paulo, Itu, Salesópolis, todas as cidades de São Paulo, está oferecendo shows musicais, peças de teatro e palestra para todas as idades.
As atividades são gratuitas e têm como temas alguns dos assuntos que o museu trabalha, por exemplo, luz, energia e recursos naturais. O conteúdo está disponível na página do YouTube do museu. Além disso, é possível conhecer a instituição virtualmente, já que ele está fechado para atividades presenciais por causa da pandemia do novo coronavírus. O acervo possui alguns materiais e documentos que mostram como foi o desenvolvimento do estado de São Paulo desde a chegada da energia na região. O site do museu também oferece experimentos científicos, vídeos e informações para mostrar a importância da preservação da história e dos recursos naturais. Ok? Então eu li a notícia toda. A primeira coisa que vocês observaram é que a notícia é um texto curto, tá? Ela é objetiva, ela vai trazer, né, alguns pontos. E agora, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar esses pontos e em alguns momentos a gente vai voltar lá na notícia para a gente relembrar esses pontos, ok? Bom, olha só, a notícia ela tem uma estrutura. A primeira nós vimos com calma, que foi o título, que a gente chama de manchete, e algumas notícias apresentam um subtítulo. Essa que nós vimos também apresenta. E nós temos um primeiro parágrafo que recebe o nome de lead. E ele traz algumas informações como o que está acontecendo, com quem aconteceu, quando, onde, por quê e como. Às vezes, gente, pode acontecer que um desses itens aqui não são contemplados nesse primeiro parágrafo e nós vamos ver em outros parágrafos da notícia. Isso pode acontecer, ok? Agora vamos voltar na notícia do que nós acabamos de ler. Olha, então vamos lá. Olha, o museu, o quê? Olha, o que é que está acontecendo? O Museu da Energia está, né, oferecendo aí esses shows, essas peças, palestras, gratuitamente, tá vendo? Então, o que é que está acontecendo? Aqui, a gente não tem uma pessoa, quem? Mas a gente tem uma instituição, o Museu da Energia, né? A gente tem, como isso está acontecendo? Olha, pelo onde, né? Onde? Pelo YouTube. Depois, no outro parágrafo, a gente viu um detalhe que fala, olha, está sendo pelo YouTube porque o museu está fechado devido à pandemia, tá vendo? Aqui a gente apresentou a informação e depois detalhou no parágrafo à frente. Olha, e aqui então nós tivemos, ó, esse é o lead, apresentou aí o que, né, como, quando, onde, né? E aí vocês viram que o porquê a gente acaba vendo no próximo parágrafo, porque ele fala, olha, que são esses detalhes. O museu está fechado e esses eventos, essas atividades, elas estão acontecendo, né, pelo virtual. E aí, gente, eu escolhi essa notícia hoje bem atual para que você também, aluno, aluna, né, de Minas Gerais, possa ir no site lá de São Paulo e visitar o museu virtual, conhecer, saber um pouco mais sobre um outro estado, não é? É muito legal. Então você, né, vai visitar, aí ver essas palestras, né? É muito interessante isso. Como aqui mesmo fala, né, falando sobre a energia, a chegada da energia, saber. É legal a gente estudar sobre isso. Então, é uma informação, né, é uma coisa interessante da notícia, justamente isso. A informação, ela é atual, ok? Então, você vai poder desfrutar aí do Museu da Energia. Vamos voltar à estrutura da notícia. Interessante, eu esqueci de relembrar com vocês que essa estrutura da notícia recebe o nome de pirâmide invertida. Ano passado nós falamos sobre isso, né? Invertida porque os aspectos mais importantes
né, estão aqui na base e depois vai chegando os detalhes, né? Aí ela está invertido. O mais importante primeiro e depois os detalhes. Gente, tanto isso é verdade que, por exemplo, se você lesse apenas o primeiro parágrafo, né, dessa notícia, você fala, olha, vou lá no site do Museu da Energia, legal, interessante. Olha, o primeiro parágrafo, que é o lead, ele traz todas essas informações para a gente, né? E aí você continua lendo a notícia porque você quer mais dados, mais detalhes, tá? Mas se você ler só o primeiro, você tem aquilo que é mais importante, tá? Bom, então essa é a pirâmide invertida. Olha, então agora vamos rever algumas coisas. Bom, nós já vimos que a notícia ela tem um cunho, um caráter informativo. A notícia ela pode trazer tanto aspectos descritivos, dar detalhes, ou narrativos, narrar algo rapidamente, tá? Como nós vimos, os textos são curtos, porque é objetivo e quer informar. E vinculados ao meio de comunicação, eu mostrei para vocês o site ali do Jornal Joca, né? Revistas, impressas também. A questão do título, nós vimos, para chamar essa atenção, fisgar para a leitura. Textos na terceira pessoa, porque tem que focar, né? É objetivo, aqui todo mundo entendeu a mesma coisa. Eu posso acessar o site do museu, vou ter lá shows, palestras, né, virtual, eu vou poder acessar. Não tem dupla interpretação. E a maioria das vezes, gente, nós vamos ter o discurso indireto, né? O discurso direto é quando as personagens dialogam. Professora, pode aparecer numa notícia um discurso direto? Pode aparecer, às vezes, entre aspas, indicando a fala de uma das pessoas envolvidas. Pode acontecer sim, tá? Para ilustrar ali a fala, né, daquela pessoa envolvida. Pode acontecer. Outra coisa importantíssima sobre a notícia. Os fatos, né, eles são atuais e cotidianos, é aquilo que eu tinha comentado. Você pode ir lá agora que você vai ter a questão né, de acessar os sites, etc. e tal. Bom, menino, menina, aluno e aluno do 7º ano, para preparar essa aula, eu usei, né, o produção de texto, interlocução e gêneros, consultei outros sites que eu coloquei a fonte logo abaixo das informações e consultei também aí o Jornal Joca. Entra lá no jornaljoca.com.br, muitas, né, notícias, reportagens, entrevistas, né, para vocês. Bem, nesses minutinhos que nos restam, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão da nossa retomada aí de maneira, né, virtual, à distância. Então, é importante, aluno, aluna do 7º ano, que vocês estabeleçam uma rotina de estudos, né? Todos os dias, né? Não fica enrolando, não. Escolha ali um horário, pegue os seus exercícios, faça com calma, tá? Você tem as matérias aí da semana, você tem, né, os dias, então faça lá na segunda-feira o seu português, ensino religioso, a educação física, faça os exercícios, né, todos os dias e tranquilamente. Não deixe acumular as atividades, porque é muito ruim quando se acumula, você perde muito, tá? Porque aí você fica nervoso, faz tudo na correria, não faz com qualidade. E também escolha um local da casa mais tranquilo para poder estudar, ok? Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Se tiver dúvida durante os estudos, se liga no Tira Dúvida, ok? Tenham uma boa semana e eu espero vocês no próximo encontro.